Se for na Igreja Católica, aquele batismozinho lá na infância já te despaganizou. E se você participar minimamente dos sacramentos da igreja, esconder do pároco ou dos beatos os seus pecados, você é um salvo. Se for na igreja protestante, o batismo não salva, mas é praticamente ele que salva, porque se o cara se converte tendo chance de se batizar e não pede o batismo, fica sempre uma suspeição acerca dele, de que eventualmente ele nunca pediu para ser batizado porque nunca creu. Então, se ele não creu e não foi batizado, numa interpretação literalista de Mateus, de Marcos, de outros textos assim, ele está no inferno. É uma teologia católica e pagã, porque os cultos de iniciação eram assim também. Os cultos não cristãos de iniciação, todos eles tinham os seus batismos de iniciação para o cara poder entrar no reino daquele conhecimento. Qualquer filosofia que tivesse um pouco mais de raiz de natureza fanatizante em si própria, tinha também os seus ritos de iniciação. E transferiram isso para dentro do cristianismo. E na igreja pentecostal, o indivíduo que não foi mergulhado nas águas não foi sepultado com Cristo. Então, se ele for mergulhado, derem aquele caldo nele, aquele banho, e for tirado ali da água, e plá, tirarem o cara de lá, o que acontece é que ele é considerado daí em diante morto em Cristo Jesus. E aí teve brigas enormes entre presbiterianos que batizam por aspersão, batistas que batizam por imersão. Se dividiram séculos por causa do significado do batismo em termos de quantidade de água, como se isso alterasse o resultado de qualquer coisa. E aquele malfeitor do lado de Jesus na cruz, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e não pediu a ninguém para colocar uma escada e jogar pelo menos um pouquinho de água na cabeça dele. Nem vivo e nem morto. Porque batismo é importante para mim, para você e para a sociedade que testemunha o meu ato, o meu gesto, a minha fé. O batismo é para homens, batismo não é para Deus. O batismo de Deus, só Deus sabe onde aconteceu, porque é Ele que batiza o coração com o Espírito Santo e não dá satisfação, nem pede explicação, nem o testemunho de ninguém. De ninguém. E frequentemente é Ele que valida isso, apesar da não validação dos cristãos todos em volta. O Paulo é um cara que se batizou sozinho, quase com Simão, na rua chamada Direita, sem muitas testemunhas. O pessoal em Jerusalém ouviu dizer, a maioria não creu, porque ele não foi se batizar lá, não foi pedir a bênção dos apóstolos. Ele se converteu fora dos portões e continuou a vida com Deus fora dos portões, e é o apóstolo do evangelho real, verdadeiro, porque a cruz se ergueu fora dos portões, a ressurreição aconteceu fora dos portões. E o escritor de Hebreus, no capítulo 13, diz: o nosso altar está erigido fora dos portões. Saiamos, pois, a ele fora dos portões, carregando a nossa cruz, levando o seu vitupério. Mas quando a gente chega nesse ponto onde o morrer é a escolha, negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo, aí o bicho pega. Pegou a vida inteira, foi aí que pegou. Pegou desde os apóstolos. Pegou desde o início. Você não vê lendo segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, as queixas de Paulo contra aqueles, em relação àqueles que tinham desistido de continuar vivendo uma vida de morte no Evangelho? Como Demas, sobre quem Paulo diz: tendo amado o presente século,
deixou o Evangelho? Ou como Alexandre o Latoeiro, sobre quem ele diz, me causou males, se tornou um promotor de fake news no fórum. Ele que me conheceu tão de perto se levantou para me acusar de heresia. Ou ele falou de outros que andavam com ele, mas quando o bicho pegou, e agora a vida já não era mais nem com as liberdades mínimas de locomoção entre cidade e cidade, no meio de muitos apedrejamentos e prisões, como era o caso de Paulo, quando chegaram numa situação em que Paulo estava definitivamente preso, a maioria, vazou. Ele disse, somente Lucas está comigo. Porque quando chega nessa hora, minha gente, é onde a gente separa os meninos dos homens, os cabritos das ovelhas, começam a tomar os seus partidos. Aí é muito fácil abraçar o cristianismo, especialmente nos nossos dias, porque o cristianismo é uma proposta de vitória financeira, econômica, social, política, de notoriedade, de celebridade, de fama, de percepção, de notoriedade. É isso que o cristianismo sempre prometeu desde Constantino e renovou os seus votos dessa mesma promessa no ocidente da terra nos últimos 40 anos, de uma maneira veemente. No nosso país, tomou conta de quase tudo e de quase todos. Como disse o líder do maior grupo religioso do Brasil e um dos maiores, talvez o segundo ou terceiro maior da terra, na pior das hipóteses, me disse, aqui na minha igreja ninguém prega Jesus porque Jesus dá azar. Jesus não traz dinheiro, Jesus só atrai pobre, Jesus só atrai sofrimento, Jesus só faz o pessoal querer ficar piedoso, bonzinho, compassivo, misericordioso. Aqui eu preciso de gente que tenha coragem de praticar violência, de encarar, de sair no tapa. Ele me disse, eu não vi em lugar nenhum, fomos nós dois assim, olho a olho, vis a vis, um na frente do outro, a 1,5 metro de distância. Não uma vez, mas muitas vezes, várias vezes. Depois dele eu ouvi na minha sala um cara que foi 3 vezes lá e me repetiu cada vez que foi a mesma coisa. Ele não queria saber se você era irmão dele ou não era irmão dele. Se o negócio saísse do âmbito do culto e vocês fossem fazer algum negócio juntos, qualquer negócio, ele me disse, aí eu esqueço, não quero mais saber se você é meu irmão em Cristo ou não. Se prepare porque eu vou comer você vivo. Isso porque eu o chamei no meu gabinete, ele é um grande líder conhecido por todos vocês, e disse, olha, eu estou recebendo reclamações diárias de dezenas de pessoas na sua cidade, em São Paulo, porque você está fazendo miséria. Eu fui descrevendo o que ele estava fazendo, era um negócio de estelionato, de assalto generalizado. Não é nem de falta de ética, era de criminalidade nas práticas ministeriais dele. Aí ele me contou essa história. Olha, Caio, deixa eu te dizer, eu te respeito, você é um homem de Deus. E eu estou aqui contigo porque eu te respeito. Agora, se um dia nós formos fazer um negócio, eu não quero saber de você como irmão. Se você der mole, eu vou te descarnar, eu vou tirar as tuas carnes, eu vou tirar os teus tendões, eu vou enrolar tua pele, vou arrancar tudo, o teu cabelo, eu vou desconjuntar os teus ossos, eu vou chupar o teu tutano. E vocês o chamam de apóstolo. E ficam ouvindo o que um apóstolo desse ensina para vocês. O que é isso? É gente vivendo vida de zumbi do cristianismo, mas sem a vida de Cristo, nenhuma vida do Evangelho em si.
E a grande maioria, o que nós vimos nesses últimos anos, foi a prática dessa vida de zumbi, produzida pela pseudo-fidelidade do cristianismo, ao poder, ao supremacismo religioso do cristianismo na Terra. Porque nenhum discípulo do cristianismo quer morrer, quer perder poder, quer abrir mão de grana, quer dizer não. É um lugar de influência para o qual estão me convidando, mas os fins não justificam os meios, então eu não vou aceitar. Eu não irei por aí. Eu não aceito esse atalho, eu vou andar no caminho, verdade e vida. Isso aí, hoje, é coisa para poucos e considerados otários. Por isso, eu falo cada vez mais do ponto de vista daqueles que procuram para crescer, para menos gente. Quando eu quero falar para muita gente, eu vou para o mundão, e aí eu sei que eu serei ouvido e compreendido por muita gente, que quanto menos sabe, mais entende. Mas para esses que têm a presunção do saber, esses são blindados e bloqueados, como Jesus disse nos dias dele, aos religiosos, aos evangélicos, judaicos, que eram os fariseus dos dias de Jesus. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm potencial de coração para discernir, mas não querem discernir, porque vocês não querem se converter. Essa é que é a verdade, vocês não querem se converter. Vocês não querem se converter. E vocês não querem ser por mim salvos. Vocês não querem ser salvos da religião para a vida no reino de Deus, para as dimensões sublimes do reino dos céus. Isso vocês não querem, nunca quiseram, não querem.